Boa noite, tudo bem? Estou retomando aqui, né, mais uma aula. Na aula anterior a gente falou um pouco, né, sobre variedades linguísticas, foi uma aula preparada para o terceiro ano do ensino médio. E a aula de hoje é uma aula preparada para o sexto ano do ensino fundamental. Então, até mesmo as formas, né, de se falar e de direcionar para esse público é uma forma, né, para um nível cognitivo mais acentuado, mais infantilizado, né, se a gente for pensar dessa forma. Então, falando de gêneros textuais, né, para o sexto ano do ensino fundamental aí. Antes de falar em gêneros textuais, né, a primeira coisa que tem que colocar em mente, independente do nosso público, se são alunos do sexto ano do ensino fundamental ou se são pessoas que estão se preparando em cursinhos e outras, né, formas aí de aprender e agregar um pouco mais de conhecimento sobre a língua portuguesa, é que existem gêneros textuais e tipos textuais. Então, o gênero, ele tem a função social. O que significa essa função social, né? É como que esse texto é utilizado, as características sociais naquele contexto de uso do texto, né? E o tipo textual vai falar um pouco, né, das normas de organização desse texto. Então, quando eu falo em tipo textual, eu estou falando de texto narrativo, né, que é aquele texto que narra um fato, um dado conto. É um texto descritivo que prioriza ali, né, a descrição e vai descrever, né, teoricamente ali suas funções. Os textos argumentativos que são utilizados ali, o mais utilizado hoje, né, para provas de concurso, para Enem, é o argumentativo dissertativo, em que você vai dissertar e argumentar sobre algo. O texto injuntivo, né, o tipo de texto injuntivo, o que é esse texto injuntivo? A melhor forma de explicar, né, o que é um texto injuntivo é aquele texto que vai direcionar, né, vai ensinar a fazer algo, vai determinar algo, normas. Então, textos injuntivos, eles vão estabelecer formas de se fazer, direcionar um posicionamento, né? O tipo textual expositivo vai expor determinada situação e o tipo conversacional, que aí vem os diálogos, né, as formas de dialogar um texto com a organização conversacional, que é aquela conversa, uma entrevista, né, que vão vir os travessões e ali tudo separadinho. Quando eu falo, né, de propriamente gêneros textuais, é a forma, né, a função social daquele texto e o que me permite identificá-lo, né? Então, se eu simplesmente bater o olho ali, eu sei identificar o que é. Eu não preciso ler para compreender toda aquela organização do seu tipo. Só de ver eu já sei a função social que aquele texto apresenta, né? A que público, qual contexto que ele se dirige. Então, assim, se eu falo no gênero textual carta, eu não preciso ler toda a carta para saber que é uma carta. Eu não preciso ler todo o texto para saber que se trata de um bilhete. Eu não preciso ler tudo para saber que se trata de uma bula de medicamento ou uma receita culinária. Eu sei exatamente o que é uma notícia, uma reportagem, uma biografia, um relatório, um manual de instruções, uma resenha, uma propaganda. Então, a função, né, os gêneros textuais, eles vão se direcionar à função social do, né, e o contexto em que aquele tipo, né, aquele gênero ali se dirige. O tipo textual, ele está mais ligado à organização, à forma como esse texto é construído e organizado ali esquematicamente. Então, falando um pouquinho aí do gênero textual carta, né? Eu separei alguns gêneros aí para a gente falar especificamente de cada um deles aí. O gênero textual carta, né?
a carta em si, hoje ela é pouco utilizada, né? A gente pode perceber que, de acordo com a evolução tecnológica e todas as redes sociais, o gênero carta hoje ele não é tão utilizado como há algum tempo atrás. Então, assim, a carta é uma forma de correspondência, era uma comunicação cotidiana ali e que precisa de um remetente, né, que é o emissor, e precisa de um receptor, que é o destinatário. Então tem aquele que está enviando a carta, aquele que remete, e aquele que a quem ela se destina, aquele que vai recebê-la. Atualmente o meio, né, eletrônico que a gente, nos meios eletrônicos que eu posso dizer, que a gente percebe algo semelhante à carta, né, é o e-mail. É uma forma de comunicação, né, entre pessoas ali, até mesmo grupos, várias pessoas ao mesmo tempo, e o e-mail hoje ele substituiu um pouco disso, né, da função que a carta tinha no nosso meio social. Isso não significa que a carta não é mais utilizada, né? Mas ela não é tão utilizada como antes. Então aí tem um exemplo de uma carta, né? A carta eu não preciso ler para saber que é um gênero textual carta. Né? Ela vai ter local e data, que aí está Porto Alegre, 20 de setembro de 2009. Vem uma saudação, né? Então vai saudar a pessoa a quem estou dirigindo a carta. Vou descrever logo abaixo o assunto, né? Aquilo que eu quero falar e a essa pessoa que eu tenho para dizer. Vai ter, né, a minha despedida e a assinatura. Então, bati o olho, vi ali, sei o que é uma carta sem precisar ler. Então, a própria forma como aquele texto ali se apresenta, eu sei que é um gênero textual carta. Aí vamos passar para outro gênero aí. Bula de medicamento. Não precisa ler uma bula inteira para eu saber que se trata de uma bula de medicamento. Mas por que não preciso ler a bula inteira, né? Porque a bula, ela é um gênero textual que busca fornecer para o paciente, usuário daquele medicamento, o máximo de informações possíveis. Então ali vai vir o nome do medicamento, então vem toda a sua apresentação, né? O nome do medicamento, o público, né? A faixa etária ali a quem ele se dirige, se é uso adulto, se é pediátrico a partir de que idade e tudo mais. A posologia, o que é isso? A posologia, a quantidade recomendada de se usar, como que vai se usar, as ações esperadas do medicamento, as reações que se pode ter diante do uso do medicamento e outras informações ali que sejam relevantes para aquelas pessoas que vão usar esse medicamento. Então, eu vi uma bula, não preciso ler ela por completo para saber que se trata de um gênero textual bula, porque as informações que eu percebo na organização ali já me permite entender que a bula é uma bula, né? Então tá aí uma bula, né, de medicamento, vem a apresentação, o nome, e depois vem a apresentação, né, o uso, aí vem o público a quem se destina, a composição, e por aí vai, né, todo o processo aí da bula. Quando eu passo para uma receita culinária, aí assim, eu brinco muito porque a maioria dos professores que eu já tive e que falaram, né, sobre gêneros textuais, praticamente todos trazem a receita culinária, né, como o primeiro exemplo aí de gênero textual. Mas por que, né, a receita culinária? Porque é uma forma muito simples de se identificar o gênero. A hora que eu vejo uma receita, eu já sei que é uma receita, porque ela tem ali uma forma de instrução, né? Então ela vai me ensinar a fazer algo. E esse ensinar a fazer algo é exatamente aquilo que eu pretendo, né? Ou um alimento, ou uma engenhoca, sabe lá o que, né? Então, assim, a receita culinária especificamente, ela vai me ensinar a fazer um alimento, né? Típico da culinária. Então, quando eu pego uma receita, eu vou perceber ali, né? Tudo que tem numa receita.
E ao identificar o que se tem numa receita, mesmo se ninguém me falar dessa receita, eu sei que é uma receita, o gênero textual me permite isso, né? Então vem ali o título, né? O que que eu vou preparar? Eu vou preparar o bolo de fubá da vovó Maria. O que que eu vou precisar para preparar? Então vem uma lista de ingredientes e junto a essa lista de ingredientes vem aí também a quantidade necessária, né? Então a respectiva quantidade de cada ingrediente que eu preciso. Depois vem o modo de preparo. Como que eu vou fazer tudo isso, né? Como que eu vou juntar esses ingredientes, como que eu vou preparar, como que eu vou encaixar, colocar cada coisa ali, misturar e fazer tudo isso. Então, vem o modo de preparo, né? A forma como eu vou fazer e concluir todo esse processo do bolo de fubá da vovó Maria. E aí vem o tempo aproximado de preparo, né? Quanto tempo eu vou precisar para fazer tudo isso. E essa receita aqui do bolo de fubá da vovó Maria, ela não apresenta o rendimento, mas grande parte das receitas apresenta, né? Rendimento é 8 porções, 10 porções. Mas mesmo sem o rendimento, eu consigo identificar pelos outros elementos que é uma receita, porque ela traz aquilo que eu vou preparar, traz uma lista de ingredientes com quantidades, traz um modo de preparo e traz, né, um tempo de preparo aí. Então, assim, os gêneros textuais, eles são característicos, a gente consegue perceber, né? O que eu quero dizer para vocês é bem disso mesmo. É possível saber o que é um gênero textual sem precisar ler todo o texto, sem precisar ler tudo que está ali descrito. Só de olhar eu já identifico, né? Gênero textual, notícia, né? A notícia, ela é jornalística e vai ser veiculada, né, nos meios de comunicação, ela tenta informar algum acontecimento real, tem uma linguagem formal clara, objetiva, em terceira pessoa e em forma imparcial ao assunto. Então, na notícia, não se expressa opinião, não se expressa o posicionamento daquele que fez a notícia. Né? Então, ela vai descrever, ela vai relatar um acontecimento real de maneira formal, né? Uma linguagem bem formal e objetiva. As notícias podem ser textos tanto descritivos quanto narrativos e podem ser descritivas e narrativas ao mesmo tempo. Né? Então, elas podem apresentar o tempo, o espaço, os personagens. O que é isso? Tempo, espaço e personagem. Tempo, né? O momento em que aconteceu, o espaço em que local e as pessoas que fizeram parte daquilo, os sujeitos que fizeram parte daquilo, né? A notícia ela vai ter um título que seja destaque, e vai ter ali, se é uma notícia no jornal, ela tem ali toda uma diagramação, né, que vai me permitir identificar ali locais que eu terei mais curiosidade, que vão atiçar a minha curiosidade. Então, o título da notícia é o destaque, como vocês veem aí, e depois vem uma diagramação e alguns tópicos aí para focar um pouco mais, né, a notícia, focar aí esse assunto. Porque se eu não quiser ler a notícia toda, eu consigo me inteirar do assunto ali, ó. O turista poderá incluir mais opções no pacote. Então, promoções para reduzir crise no setor de turismo, e aí vem ali esse tópicozinho em verde para poder dar um destaquezinho para além do título, né? E que pode atiçar a minha curiosidade para buscar um pouco mais aí desse texto da notícia. Tirinha. Quem não gosta de uma tirinha, né? Revistas em quadrinhos, tirinhas, e aí a tirinha em si, né? A revista em quadrinhos, ela tem a característica de ser uma história, né? Com desenhos e ali nos quadrinhos separadinhos, né? Para todo mundo ir percebendo as sequências. A tirinha é um texto humorístico, né? Vai ter a sequência de quadrinhos e faz críticas a valores sociais do cotidiano. Então, assim, por mais que seja humorística, a tirinha ela traz alguma crítica embutida ali, uma crítica de valores sociais. E ela tem uma linguagem de fácil compreensão. Ela é diferente da notícia
né, nesse ponto aí, porque a notícia é formal, é clara e objetiva. A tirinha, ela vai ter textos verbais e não verbais, que a gente vê aí pela escrita e pelas imagens, né, os desenhos que aparecem. E assim, as falas desses desenhos, dessas imagens, elas vão aparecer em balõezinhos. E a tirinha a gente encontra, né, em jornais, em redes sociais e em outros meios de comunicação aí. Mas a principal característica da tirinha é essa, né? Ela vai ter um teor humorístico e certa crítica aos valores sociais cotidianos, vai estar em quadrinhos e usando linguagem verbal e não verbal. Vamos para um exemplo de tirinha aí. Essas tirinhas são muito legais, né? A gente vê aí, é um absurdo pessoas de 6 anos não poderem votar. Aqui estou eu, um cidadão sem poder escolher seu governo. Você está preocupado com os rumos do nosso país? Não, só queria um pedaço maior de bolo. Então aí ele traz uma crítica, né? Se ele tem 6 anos, ele poderia votar, mas ele não está pensando aí, né, nas questões do voto para eleições e eleger representantes. Ele está pensando em ser um adulto para ter direito a uma fatia maior do poder de decisão. Né? Não é bem assim a questão de direcionar rumos governamentais. Ele quer mais poder de decisão. Esse pedaço maior de bolo dele aí, ele leva para esse lado. Ele quer mais poder de decisão. Um artigo de opinião. Esse artigo de opinião, ele vem quase que em contraponto à notícia, né? Ele é um texto dissertativo e o autor no artigo de opinião, ele coloca todo o seu posicionamento, a sua opinião mesmo sobre determinado assunto e sustenta isso com argumentos. Então é necessário argumentar consistentemente sobre aquele posicionamento que ele tem, né? O artigo de opinião ele vai possuir aí introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Pode ser escrito tanto em primeira quanto em terceira pessoa. A linguagem é simples, é objetiva, os verbos estão no presente. Então, o artigo de opinião, ele se expressa em tempo presente e a linguagem, ela é simples, ela é de fácil entendimento, não é uma linguagem rebuscada para poder tentar impressionar pela forma de se falar e se escrever, não. É usado mesmo, é uma forma simples, objetiva, bem clara aí, mas com todo um posicionamento com argumentos que sustentam, né, essa opinião, esse ponto de vista aí. Tem aí, né, um texto, um artigo de opinião do Haroldo Santos Filho, que saiu no jornal A Gazeta em 2013, né, 12 de novembro de 2013, e aí vem todo o artigo de opinião dele, o posicionamento dele sobre educação, né? Então a pessoa fica educada só porque uma lei assim determinou, sob pena de ser obrigada a pagar multa. A boa educação sumiu, vamos reencontrá-la. Então, ele traz aí, né, um texto, né, que poderia se parecer com uma notícia, mas ele traz aí a sua opinião, seus argumentos, suas determinações, aquilo que ele acredita e que ele argumenta e põe aí no papel mesmo e demonstra para todos. Gênero textual crônica. Né? As crônicas, gente, são narrações, né, são narrativas curtas e que falam de situações vinculadas ao cotidiano, né? Ela é bem coloquial e simples. São publicados em jornais, livros, revistas, são vários livros de crônica, né? E assim, tem vários tipos de crônica, tá? Tem crônica descritiva, tem crônica dissertativa, tem jornalística, histórica, humorística, narrativa. Elas tratam de assuntos que a gente pode dizer que são assuntos mais leves, né? O que são esses assuntos mais leves aí? Não são assuntos de teor tão denso, tão preocupantes e ali tão em alta, em discussão, que determinam posicionamentos críticos na modernidade, e podem ter ali certo teor humorístico também.
Um exemplo de crônica aí que eu trouxe para vocês, né, é A Bola, de Luiz Fernando Veríssimo. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: "Legal!" Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Então, assim, esse filho recebe uma bola de presente, mas ele não consegue, né, perceber ali o que aquela bola vai proporcionar para ele, o que ele vai fazer com aquela bola. Né? Porque ele achou legal e não queria magoar ali o pai dele e começou a girar a bola procurando alguma coisa. Mas o que, né? Já é o presente em si é a bola, né? Então vem aí uma certa crítica ao cotidiano, né? Um texto curto narrado de um cotidiano aí urbano e uma certa crítica, um teorzinho crítico humorístico aí de uma realidade vivenciada. Cartaz, né? Cartazes, propagandas, né? A gente pode considerar aí como juntos assim. É um gênero textual que tem a função de informar o leitor sobre algo ou apelar, né, para uma linguagem publicitária, assim, pode ser um texto mais apelativo. Pode ser verbal e não verbal, verbos no imperativo, pode ter figuras de linguagem. O texto é mais curto e mais objetivo, adequado àquele público a quem ele se destina, né? E ele pode ter uma estética mais harmoniosa para transmitir a mensagem. O que é essa estética harmoniosa, né, para transmitir a mensagem? É ele interligar ali cores, imagens e o verbal, né, o escrito verbal ali, para conseguir atrair tanto a atenção do público quanto atingir aquilo que ele realmente deseja. Tem aí esse exemplo aí, né, de cartaz de publicitário, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então ele é bem apelativo para o meio ambiente, né? Pense verde. E vem uma árvorezinha, afinal você não quer que a natureza seja coisa do passado. E aí vem 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, pense verde, preserve. Então as cores aí, elas apelam para a preservação do verde, que remete à natureza, às árvores e tudo que está relacionado aí a esse ambiente, esse natural, natureza aí que a gente vê. Gênero entrevista. Bem, o gênero entrevista, né, ele é marcado por uma questão de oralidade e interatividade. O que é isso, né? A entrevista, por mais que seja uma entrevista ali que foi estruturada, né? Porque a gente tem entrevista semi-estruturada, entrevista aberta, entrevista estruturada. Mas aí, vou tentar explicar um pouquinho de cada uma para vocês. O que acontece? Uma entrevista aberta, né, são perguntas que surgem na cabeça do entrevistador e ele começa a perguntar ali para aquele que está sendo entrevistado. Uma entrevista semi-estruturada, eu faço perguntas prévias antes de chegar ao meu entrevistado, né? Eu serei entrevistador, então eu faço essas perguntas previamente para direcionar aquilo que eu quero perguntar. Então eu faço algumas perguntas e de acordo com as respostas que ele me fizer, eu posso fazer novas perguntas. Então ela é semi-estruturada, ela tem uma estrutura prévia, mas ela se tornará um pouco mais aberta depois. E tem a entrevista estruturada, que eu vou seguir à risca todo aquele roteiro, né, que foi preparado anteriormente ali, não desviando do assunto, não realizando outras perguntas ali para desviar do assunto. Então, sabendo que existem esses 3 tipos de entrevista aí, vamos lá para a questão, né? Interação e oralidade, porque ela age, né, entre esses sujeitos aí. Então, tem o entrevistador e eu tenho um entrevistado. O que significa isso, né? Oralidade e interação. Um pergunta, o outro responde. Precisa dessa interatividade, dessa reciprocidade aí.
Tem as entrevistas jornalísticas, tem as entrevistas de emprego, entrevistas sociais, entrevistas psicológicas. Ela pode ser tanto formal quanto informal, né? E ela vai partir ali, né, de um discurso direto. Então, o entrevistador vai se dirigir diretamente ao entrevistado e o entrevistado direcionar suas respostas ali. Um exemplo aí de entrevista, né? É, e aí vem aquela coisa, né? Como a nossa aula é do sexto ano, a gente tá, né? Pretende, né? Essa aula que seja um plano de aula para o sexto ano do ensino fundamental. Então, uma entrevista formal, né? Que uma aluna do sexto ano A fez, né? Como se chama? Eu me chamo Amélia Teixeira. Quando era pequena, gostava de ler? Eu adorava. Ainda gosta de ler? Eu sempre gostei e sempre vou gostar. Que tipos de livros gosta de ler? Eu gosto de muitos, mas o que eu gosto mais é de aventura e de romance. Até agora, qual foi o melhor livro que você leu? Era um livro lindo, o nome dele era As Palavras que Nunca Te Direi. Então, olhei, vi, sei que isso é uma entrevista, porque tem pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Existe essa interatividade aí entre, né, entrevistador e entrevistado, entre essas duas pessoas. Gente, no mais, agradeço muito a atenção de vocês. Se você gostou, deixa seu like aí logo abaixo do vídeo. Esse vídeo é uma prática de estágio supervisionado do curso de graduação em Letras Português e eu preciso que esse vídeo seja visualizado e esse plano de aula dessa aula sobre gêneros textuais também poderá ser acessado nas nossas redes sociais. Então, deixe seu like, seus comentários e muito obrigada por tudo.